Deus, um aviso, enfim. O Senhor nos mostrou, meus irmãos, o Senhor me mostrou, aleluia, que este mês de outubro, novembro, dezembro, janeiro, serão meses muito quentes. Vai vir muito calor por aí. Vai ter estados aí, irmãos, que vai chegar a 50 graus. O calor vai ser muito grande. Louvado seja Deus. E o Senhor me mostrou que vai haver muitas chuvas em alguns estados. E eu via, na visão que o Senhor me mostrou, eu via chovendo pedras, granizo, mas não era granizo pequenininho, não, assim, pedrinhas. Era pedras grandes. E aquelas pedras de granizo era capaz de quebrar vidros de carros, vidros de janelas. Tamanha é as pedras e o impacto que essas pedras vai cair vai causar muito dano. Louvado seja Deus, eu vi claramente, irmãos, eu vi um bueiro, sabe o bueiro? Eu vi o bueiro, era tanta pedra de granizo naquele bueiro, que não dava conta de sugar tudo aquilo. O bueiro não dava conta de sugar aquelas pedras, e era aquele amontoeira de pedra, eu via. Louvado seja Deus, e o Senhor falou comigo que vai haver muita tempestade, vai ter muita tempestade em alguns estados. As tempestades vão arrancar árvores pela raiz. Vão arrancar árvores pela raiz. E o vento é tão forte, mas tão forte, que vai jogar para longe. Então, como aqui nós falamos com muitas pessoas de vários estados, esses estados quentes, né? Aqui em São Paulo também vai estar quente demais. Então o Senhor me mostrava e eu senti, e eu falei, Senhor, é para mim falar, é para mim passar ou não, Senhor? Eu estava orando agora há pouco, estava de joelho agora há pouco orando, e o Senhor tocou no meu coração para falar. E o Senhor me deu uma palavra. Olha só, quando eu estava orando, eu pedi a Deus uma palavra. E o Senhor me deu Isaías 25. Olha o que diz Isaías 25, irmãos. Temos que estar preparados. Porque é como se a natureza estivesse revoltada. É como se a natureza tivesse assim, furiosa, né? Olha o que diz Isaías 25. O Senhor, ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizestes maravilhas fizestes maravilhas, e os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Porque as cidades fizeste um montão de pedras. Irmãos, diante de Deus, eu não escolhi essa palavra, eu estava orando e eu falei, Senhor, me dá uma palavra, Senhor. Dá uma palavra que confirme o que o Senhor me mostrou. Olha isso. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, da cidade forte uma ruína, e do paço dos estranhos que não seja mais cidade, e jamais se tornem a edificar. Pelo que te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá, porque fostes a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro.
Irmãos, eu fiquei impactada com essa palavra quando o Senhor me deu eu abri a Bíblia assim, sem escolher nada. E o Senhor me dá essa confirmação através da palavra. Versículo 5, é Isaías 25, vou ler o versículo 5. Como o calor em lugar seco, tu abaterás o impeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sua sombra da espessa nuvem. Assim o cântico dos tiranos será humilhado. Né? Aquelas cidades, né? Aquelas coisas formidáveis, né? Aquelas construções, aquelas coisas bonitas, cheias de vidro, cheia disso, cheia daquilo, vão cair por terra, vão ser humilhados. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa de animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros, bem purificado. Destruirá neste momento as máscaras dos rostos com que todos os povos andam cobertos e o véu com que todas as nações se escondem. Só até aqui. Então aqui o Senhor está falando, aleluia, que diante do que Ele nos revelou, que Ele nos mostrou, o seu povo Ele vai guardar, a sua igreja, os fiéis e sinceros, Ele vai livrar. O versículo 4, porque foste a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado, na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra um muro, ou seja, vai vir algo forte por aí. Mas o povo de Deus não vai sofrer dano, não serão atingidos, não serão destruídos. Irmãos, olha, gente, foi forte o que eu vi. Foi muito forte o que eu vi. Eu via ruas, os bueiros assim, entupidos. Porque quando chove muito forte, aquelas tempestades com raios, trovões, aquelas tempestades. Então, dependendo da cidade, onde não tem muita limpeza, onde os bueiros enchem muito rápido, por conta do lixo que a água arrasta. Irmãos, eu via muita inundação. Muita. Eu via muita água e aquela água suja. Eu falei, meu Deus, sangue do Cordeiro. Então, e o Senhor falou para mim que é a partir do mês de outubro, os próximos meses. Outubro, novembro, dezembro, janeiro e assim por diante. Vai vir muita tempestade. De ventos assim, de arrancar árvores enormes pela raiz, transportar para o outro lado. Irmãos, vai ser um sinal muito forte. Vai ser um sinal muito forte que Deus vai dar na terra, porque é como se a ira de Deus descesse e viesse através das tempestade. Eu via, irmãos, me lembro agora que eu via como se um telhado, eu vi um telhado assim, o vento arrancava aquele telhado inteiro. Pegou assim da ponta assim, ó, e arrancava assim, ó, e lançava para longe. Eu vi o vento lançando aquele telhado para longe, mas para longe mesmo. Tamanha era a força do vento. E eu vi claramente esta visão. E o Senhor mandou que eu avisasse. Louvado seja Deus. Pessoas que moram em lugares baixos, em lugares que é propenso a ter enchente, a ter... Olha, irmãos, é uma coisa assim que é como se eu nunca tivesse visto um negócio desse, porque eu já vi tempestade, eu já vi vento forte, já presenciei muitas coisas assim,
Mas o pouco que Deus me mostrou, irmãos, Ele me mostrou só um pouquinho. Pode acontecer coisa muito, muito pior que isso, pelo que eu vi na visão.